Boa noite. Bom, vou começando aqui. O tema de hoje, deixa eu colocar aqui, é tolerância religiosa. Bom, a gente não tem... Na verdade, a gente sempre procura trazer pessoas especialistas, enfim. Oi, Rita. A gente vai ter duas convidadas hoje, mas enfim. A gente sempre traz pessoas especialistas, né? Enfim, para falar sobre o tema. Hoje, a gente fez um pouco diferente. A nossa ideia, na verdade, é conversar com pessoas que têm vivência, né, de tolerância, que convivem com pessoas de outras religiões e têm uma convivência harmônica. A ideia é a gente bater um papo mesmo, né, sobre esse tema, partindo um pouco da prática, né, não só da teoria, que enfim, a gente tem muitas teorias e diversas religiões trazem isso no discurso, mas a gente, né, hoje vai falar de um lado mais prático. Então a gente vai ter duas convidadas, né? Seria uma só, que a gente divulgou, Maria Luísa. Mas a gente, enfim, teve o ganho, né, de ter mais uma convidada surpresa, Rita, que também vai trazer um pouquinho da experiência dela e um pouco do conhecimento dela na área. Então, só quando você puder, solicita a sua entrada, por favor. Bom, então é isso, né? A gente, lembrando que a gente está nesse bloco de live sobre o mundo pós-pandemia, então a ideia é da gente, né, pensar em formas de construir um mundo diferente a partir de uma atitude diferente da gente. Então a gente tem trazido discussões para a gente repensar algumas coisas, na verdade diversos temas. A nossa ideia sempre é essa, né? Então, acho que ela não entrou ainda, não sei se... Enfim. Bom, enquanto o sol está entrando, que é a nossa primeira convidada, eu vou fazer a leitura do livrinho, né? A gente sempre começa com a leitura de um livro de mensagens, para a gente se harmonizar, enfim, já entrar no clima, né? A mensagem que saiu foi sobre máscaras. Tá? Deixa eu antes de ler a mensagem. Sol, quando você entra, se for possível, você entra e sai. Aí vai aparecer uma barrinha logo na frente. E aí você tem a opção request, né? Eu não sei se está em português, enfim, solicitar a entrada. Aí você solicita. Normalmente fica logo no início. Ou você sobe, ou você... Acho que foi agora. Rita solicitou também, mas eu vou aceitá-la já já. Esse tema é muito bom e muito importante. Solicitei. Aê! Que bom. Boa Bem-vinda. noite. Ada. Eu ia começar a leitura. Eu vou fazer a leitura e aí depois eu falo sobre você. Então, Tá. ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Essa é a mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27. Por que você se mantém sob máscaras comportamentais e afetivas, se no íntimo carrega aflições e angústias que atormentam a sua existência? Qual o motivo desses esconderijos emocionais nas suas relações que não aliviam sua caminhada? Procure quem possa ouvi-lo e ampará-lo. Eleja alguém de sua confiança e confesse seus conflitos, rogando ajuda e apoio. A superação da vergonha é porta que se abre para a entrada da humildade. E humildade é noção lúcida do que você consegue ou não, dilatando a visão de seus reais limites. A lei da cooperação é a expressão do amor universal, fora da qual ninguém vive com segurança, plenitude e saúde integral. Seja humilde, suplique auxílio e logo perceberá os resultados felizes em sua própria intimidade, vivendo uma vida mais realista, cheia de otimismo e com desejo de sonhar uma amanhã melhor e mais autêntico. Então, deixa eu apresentar, né, Maria Luísa. Ela é nossa seguidora, mas ela também é minha amiga particular, na verdade é minha irmã. Nos conhecemos na graduação, né, Sol? E, enfim,
Fizemos esse vínculo aí maravilhoso. É uma pessoa que eu amo demais. Estou muito feliz de estar aqui. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por estar aqui, trazendo um pouquinho da sua Oi, experiência. A câmera está um pouquinho ruim, mas enfim, a gente te ouve bem. Pelo menos, você não se tá tiver me algum vendo problema, bem, você não, pode Eita? falar. Vendo não, mas eu te ouço bem. Pelo menos por enquanto. Tá, peraí, Caso deixa eu tenha alguma coisa, tentar pessoal. alterar aqui a internet. Bom, enquanto ela está ajeitando aí, eu vou começar a falar um pouco, né, dando uma introdução geral do tema, porque a ideia é essa, né? Como eu falei, a gente fazer esse bate-papo sobre tolerância religiosa. Sol é católica. Ai, ficou perfeito agora. Liz, desculpa te interromper. É isso, tava travado pra mim, aí voltou agora? Voltou, tá ótimo. A câmera Pronto, tá obrigada. perfeita. Tava travado, não tava vendo nem ouvindo nada. Então deixa eu dar boa noite rapidinho antes de, né, À de você vontade. apresentar. Dar boa noite e agradecer pelo convite. Reforçar, né, o que você já disse, que nós somos amigas, né, independente de eu ser seguidora do Evangelho. Nós somos amigas desde não sei mais quanto tempo. E realmente é um presente para mim também, né? A amizade e o convite. Não sei se eu estou à altura das expectativas, mas enfim, É isso, né? mais fácil. A expectativa é o bate-papo, então acho que vai ultrapassar com certeza. Então, eu ia começar a falar, né, o que é tolerância. Começar assim, já, tipo, trazendo o conceito do que é tolerância e a gente vai conversando, né? Então, assim, lá no dicionário, quando a gente vai olhar o que é tolerância, é uma coisa muito simples. Ato ou efeito de tolerar, indulgência, condescendência, né, que acabam sendo sinônimos, qualidade ou condição de tolerante. E aí tem, enfim, né, é um pouco isso da gente olhar para o outro, e acho que tem aí implícito nesses todos esses conceitos o conceito de respeito, né, da gente olhar e respeitar o outro, a opção do outro. E aí eu já vou, aí eu acabei não falando, Sol é católica, né? E aí provavelmente você viu que saiu a encíclica do Papa. Eu assim, acho que todos os seguidores já sabem, né? A gente sempre fala que eu sou espírita, mas eu sou mega plus fã do Papa Francisco e do pastor Henrique Vieira. Então, assim, eu vou falar muito deles hoje e falo deles na minha vida de maneira geral, né? Então, assim, eu tenho referências espíritas, mas eu gosto de ler sobre outras coisas. Enfim, e aí tô falando isso porque eu vi a encíclica nova do Papa, porque o tema foi amizade e fraternidade social, ou amizade social e fraternidade, alguma coisa do tipo. E aí, eu não li toda, mas eu li alguns trechos e eu fiquei assim, em êxtase, né? Porque tem muita coisa interessante. Esse Papa, ele realmente é diferenciado, né? Então, ele já traz vários pontos que a gente, enfim, sempre foram pontos foram tabus, né? Dentro da Igreja Católica e tal. E, enfim, já é o primeiro Papa Francisco, né? Acho que isso já mostra um pouco a que ele veio resgatar essa simplicidade que Jesus tanto pregou e tudo mais. Mas, enfim, eu tô falando dele porque ele já trouxe, né? Essa encíclica nova, já trazendo alguns pontos bem interessantes que eu vou ressaltar aqui. Mas aí, enfim, a gente tem ainda um contexto na sociedade, de maneira geral, de vários conflitos, né? Desde lá no Oriente Médio, porque a gente ainda sabe que judeus e palestinos continuam se degladiando muito, mas a gente também tem várias questões, né? Vários casos de violência aqui no Brasil, por intolerância religiosa, né? Evangélicos, principalmente com religiões de matriz africana. Então, enfim, a gente ainda tem esse contexto. Eu estou falando aqui do Brasil, mas a gente tem exemplos, acho que no mundo inteiro, né, desses conflitos de religião. E aí o Papa, nessa última encíclica, ele trouxe o exemplo, ele começa falando do exemplo do próprio Francisco de Assis, né, que eu também sou muito fã do que ele foi, né, enquanto pessoa, enfim, e no meu caso, enquanto espírito também. E aí ele destaca, né, que a humildade do São Francisco, no caso de Francisco de Assis, na época que ele, né, habitou aqui a Terra, ele foi visitar um sultão do Egito com toda a reverência, né, enfim. Então, assim, e aí ele colocou aqui, né, que eu até destaquei esse ponto, assim, que ele colocou que
o Papa Francisco colocou que o Francisco de Assis libertou-se de todo o desejo de domínio sobre os outros, fez-se um dos últimos e procurou viver em harmonia com todos, né? E foi com esse sentimento, com essa motivação que ele foi visitar o Sudão do Egito. E, enfim, né? Foi lá ter uma conversa com ele, ouvir um pouco ele. E aí, assim, é muito bonito, né, a gente ouvir isso. Aí eu queria ouvir de você, da sua experiência, que você comente, né, da sua experiência de convívio com pessoas de religiões diferentes e tal, e traga um pouco de como é isso, como é que é a rotina de vocês, assim, em termos de crenças diferentes, né? Uhum. Então, Liz, quando você estava falando no início, né, que você já trouxe o conceito do que é intolerância, né? E aí eu fiquei falando algo que eu já tinha dito para você antes, que eu não tenho, obviamente, todo mundo sabe, né, o que é que as pessoas que conhecem e tal, sabem que eu não tenho um aprofundamento teórico no assunto, né? Então, eu nunca estudei profundamente sobre intolerância religiosa, mas, de fato, né, convivo com uma pessoa de religião diferente. O que foi, de fato, eu não vou dizer que foi um obstáculo, nunca foi, na verdade, mas que era um ponto de discussão mesmo, antes do casamento, já que eu sou casada com uma pessoa de religião evangélica e a minha família e eu todos viemos de tradições católicas. Então, digamos que a gente tinha um fim único, mas os meios eram diferentes, né? E, de certa forma, o fato de sermos cristãos, independente de um ser cristão católico e um protestante, deixava a gente numa situação que eu digo que é relativamente confortável. A gente não tinha muitos pontos de discordância. O que é diferente, se a gente for falar, por exemplo, de intolerância religiosa na perspectiva que a gente mais observa no Brasil, que é uma intolerância religiosa pautada no racismo, né? Que é a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, mais especificamente o candomblé, é mais forte isso com relação ao candomblé, justamente porque está pautado no racismo, né? Então, a gente, digamos que tanto eu quanto o Marlos, sermos de religião cristã, isso para a gente deixou a situação mais confortável, né? Uhum. Então, como eu estava dizendo, o que eu posso falar é a respeito da minha experiência, que não acho que seja uma experiência muito conflituosa, na verdade, eu acho que nunca foi uma experiência conflituosa, mas que, de fato, alguns pontos a gente precisava considerar. Então, por exemplo, nós casamos e o nosso casamento ele não foi celebrado numa igreja, porque não seria numa igreja católica e nem seria numa igreja evangélica. Então, fizemos num campo neutro, digamos assim, e tivemos a participação de pessoas tanto da religião evangélica quanto da religião católica. Então, um missionário, um pastor. Então, foi um momento em que a gente pôde meditar, né, na palavra de Deus, na Bíblia, etc. Só que dentro de uma perspectiva cristã maior, né? Não necessariamente na religião católica ou na religião evangélica. Um outro ponto que eu acho que é interessante para a gente é que a gente tem filho, né? Hoje a gente tem João. Na minha família, as crianças são todas batizadas, né, na Igreja Católica. Eu fui batizada na Igreja Católica, então eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, né? Passei por todos os sacramentos da Igreja Católica. Mas a gente não repetiu, digamos assim, com João. Sim. Porque, entendendo que na religião evangélica a prática não é essa, né? Ele precisa crescer e na adolescência ou na fase adulta ele vai passar pelo batismo, a gente deixou para que isso seja uma escolha dele no momento oportuno para ele. Sim. Então, quando ele já tiver discernimento, quando ele já estiver compreendendo, né, a religião, enfim, e a doutrina, ele vai optar por algum caminho, ou não optar por um caminho, enfim. Então, hoje, eu percebo que a intolerância religiosa de fato, o que você colocou, né? É uma questão de respeito,
Uhum. Então, é respeitar a escolha do outro, né? Os caminhos que a pessoa decidiu trilhar, baseado nas tradições, né, que ela trouxe da sua família, da sua ancestralidade, etc. Então, permitir que as pessoas se manifestem, né? Manifestem as suas tradições religiosas, independente de quais sejam, né? Mesmo que não seja a mesma que você escolheu. E aí eu lembrei agora, por falar disso, eu lembrei uma vez que eu estava vendo uma entrevista de uma Yalorixá e ela falava que ela não queria ser tolerada, ela queria ser respeitada, né? Não é só, não quero que você me tolere, eu quero que você me respeite, eu quero que você respeite o meu espaço, o espaço de manifestar a minha religião, né? De manifestar a minha crença, de manifestar a minha fé. Respeite isso, né? Viva a sua vida e respeite o meu espaço, né? A minha vontade. Eu acho que as escolhas religiosas de cada um não dizem respeito necessariamente, parece uma coisa meio grosseira, assim, né? Quando a gente fala. Mas você só tem que respeitar, né? Que é muito mais do que tolerar. E aí, reforçando o que eu falei no início, e que isso para a gente de religiões cristãs é muito mais confortável, né? Porque se a gente for pensar que no Brasil, né, o país foi colonizado por um país europeu, branco, católico, né? E que essa religião católica ela foi imposta no Brasil. Então, ela foi imposta aos índios, ela foi imposta aos negros que foram trazidos para cá. Então, o fato de ser cristão coloca a gente numa posição de privilégio, Uhum. inclusive, né? Sim. Num cenário de privilégio. Então, é muito mais fácil falar disso quando, né, de uma maneira mais cômoda, falando de religião cristã, do que se, por exemplo, eu tivesse que contar a minha experiência dentro de uma religião como o candomblé, por exemplo. Eu certamente teria uma bagagem de intolerância religiosa enorme aqui, né, que não é o caso. Isso que você falou é bem importante, né? Não é só a tolerância. Pastor Henrique Vieira, ele fala disso em alguma entrevista dessas que eu vi aí dele. E ele fala disso, a tolerância é ótima porque ela já diminui a violência, mas ela não é suficiente, né? A gente precisa de fato que as pessoas olhem e respeitem, né? E enxerguem assim, não diminuam a fé do outro, né? Que porque não é cristão e, enfim, é menos, né, do que de fato quem é. Você falou, e outra coisa que eu queria comentar é que, tipo, você falou, mas a minha convivência nem é tão conflituosa, mas poderia ser, né? Mesmo sendo cristãos, a gente sabe, e eu conheço casais que, enfim, se desfizeram, inclusive, antes do casamento por isso, né? Uhum. Porque um queria converter o outro e aí acabou que não deu certo. Então, assim, por mérito, né? Por vocês, de fato, terem esse respeito, conseguirem se olhar e se respeitar para além desse rótulo que é a religião, que eu acho que é esse o grande objetivo, né? E eu acho que aí entra a questão do respeito, tá além da tolerância, assim. É o respeito que vocês têm um pelo outro, né? De não querer também impor, né? Eu estava no casamento de vocês e foi lindo. Não deixou de ser menos. A energia de amor estava ali, né? No ambiente como um todo e, enfim, não tinha uma religião específica, mas estavam todos unidos pelo amor, né? Então, acho que esse que no fim das contas foi o ensinamento de Jesus. Quando a gente vai ver também o que as religiões, de maneira geral, inclusive também, né, de matriz africana, elas ensinam a mesma coisa. Ensinam que a gente precisa se amar, que a gente precisa se respeitar. Então, no fim das contas, é o que você falou, né? São todos vários meios de chegar no mesmo objetivo, né? Eu acho que, sendo cristão, talvez isso possa ser mais fácil, mas não necessariamente, né? Porque, enfim, existe essa possibilidade aí. E aí, uma coisa que Pastor Henrique Vieira também trouxe, essa questão de que a intolerância ela é totalmente contraditória com os princípios do bem, né? Ele coloca aqui com experiência religiosa, e aí eu vou depois comentar sobre esse termo, religiosidade, ser religioso e tal. Mas assim, e é uma coisa que eu fiquei pensando, né? O quão contraditório é. Como que a gente, pensando numa religião cristã, acredita, né, no que Jesus pregou, da gente, enfim, amar incondicionalmente, e a gente é totalmente, né, vai de encontro, enfim. Então, é tudo muito louco, assim, né, pensando
na cabeça do ser humano, como as coisas se conflitam e as pessoas não se dão conta, né? Assim, vão a ferro e fogo. Mas uma coisa que eu ia te perguntar também sobre essa questão do filho, né? E assim, não sei se vocês têm práticas diárias, semanais de oração. Como é isso com o João, assim? Como é que vocês... Essa é uma coisa que a gente já discutiu, né? Antes de João, a gente tinha uma rotina juntos mais forte, né? Principalmente, acho que no período que a gente estava em Salvador, no início do casamento, a gente fazia oração junto, a gente fazia leitura junto. Isso era muito mais frequente antes. Depois de João, não. Por incrível que pareça. Né? A gente meio que não tem mais esses momentos junto. Foi uma coisa que a gente já conversou há pouco tempo atrás, inclusive, porque agora o João já está numa fase de compreender melhor, né? Desenvolveu mais a linguagem, então ele já consegue se comunicar melhor. A gente consegue estabelecer uma conversa, né? Uma comunicação com ele. Então eu falei para nós que quanto antes, eu acho que a gente estabelecer essa rotina de oração, de leitura, né? Mesmo que para ele, né, de uma forma mais lúdica, eu acho que isso é importante. A gente não tem esse momento institucionalizado, né? Fazemos uma vez por semana, né, uma oração, não fazemos. Mas ele tem alguns livros, né, que tratam a questão da religiosidade, mais especificamente na perspectiva cristã. Agora, a gente aborda essas leituras com ele de uma maneira que é muito mais dentro de uma perspectiva lúdica do que necessariamente religiosa. Então, ele sabe, Papai do Céu, ele sabe, a gente conversa sobre. Ele tem um livrinho, né, que é algumas histórias da Bíblia, então ele pede para contar a história de Jesus, que é muito engraçadinho. Mas dentro de uma perspectiva lúdica ainda, né? A gente não aborda como uma questão religiosa necessariamente. Mas ele entende as histórias, entende os propósitos, entende que aquela história tem uma intencionalidade, né? A gente acha que ele entende. Mas enfim, né? Que tem uma intencionalidade, que tem uma lição naquela história, né? Um aprendizado. Eu acho que isso a gente está construindo aos poucos, mas eu acredito que isso precisa de fato agora, né? Ele acabou de fazer 3 anos mês passado. Eu acho que a gente precisa fazer isso de uma maneira mais institucionalizada, sabe? Dentro da rotina da família, até porque para que ele perceba que nós temos religiões diferentes, né? E que ele tenha a possibilidade de optar por uma das duas ou por outra, qualquer que ele queira, ou nenhuma, como eu já falei, né? Enfim, que ele tenha a possibilidade de conhecer e a partir do momento que ele conhece, que ele tenha autonomia para fazer as escolhas dele, né? Eu acho que isso é que é o mais importante, né? Pensando em filho, né? Instrumentalizar para que ele tenha a capacidade de fazer as escolhas dele, né? Eu acho que isso é super importante. Aí, Liz, deixa eu só voltar aqui um ponto que você tinha falado antes de falar de João. Quando você falou da religião de matriz africana, que eu falei que no caso da gente a relação não era conflituosa, mas de fato poderia ser. E muitas vezes até violenta. Sim. Né? Porque hoje a gente tem visto algumas manifestações em nome da religião e manifestações muito violentas. E aí, dentro dessa linha, eu queria fazer uma indicação de um livro que, por acaso, eu ainda não li. Agora, veja a responsabilidade da pessoa que vai indicar um livro que ainda não leu. Olha só, mas que já está aqui preparado para a leitura. Eu já dei uma folheada, já vi algumas coisas bem interessantes, mas eu preciso sentar para me debruçar. Que é esse livro aqui, ó. Tô muito blogueira eu. Feminismos Plurais. Adoro. Isso, da Feminismos Plurais, que é o livro Intolerância Religiosa de Sidney Nogueira. Perfeito. Que pelo que eu já dei uma olhada, é bem direcionado para a questão do candomblé, né? Para a religião do candomblé. E ele faz um caminho que mostra o quanto a intolerância religiosa no Brasil é pautada no racismo. Sim. E que por isso que eu falei, né? A gente não tem a gente tem um certo conforto, digamos assim. Nestor está dizendo que esse livro é ótimo. Olha aí, fiz uma boa indicação, então. Alguém que leu, de fato. Então,
não é? Obrigada. Respaldando aqui a minha indicação. Porque a gente pode dizer, né, que considerando duas religiões cristãs, isso pode ser uma coisa mais tranquila. Mas, de fato, você tem toda a razão. Poderia não ser, e poderia ser, inclusive, como a gente tem visto, né? Toda semana tem um caso novo, toda semana tem um caso novo. Poderia ser uma história, inclusive, violenta, né? Isso que você fala é muito importante mesmo da gente considerar, né? Porque essa intolerância, ela tem fatores de racismo muito fortes, né? Tanto que as pessoas se ofendem quando veem alguma foto de Jesus negro ou enfim, né? Sempre traz essa ideia de que, não, ele é aquele ideal que foi mostrado, enfim. Então, acho que... E essa ideia também de que não existe só um Deus, né? Porque dentro das religiões de matriz africana são várias entidades e tal. Então, eu acho que isso é algo importantíssimo de ser considerado, né? E com certeza isso tem diferença. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, eu ia falar alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa pra gente refletir, né? Eu me lembro, inclusive, que perto de sua casa, em Salvador, quando, enfim, na sua casa de solteira, tinha um terreiro, né? Muito próximo, assim. A gente, inclusive, marcou de ir, nunca fomos. Eu particularmente não conheço, mas eu lamento profundamente até hoje, porque é algo que eu queria. Eu queria falar o seguinte, o quanto que tem esse fator de racismo e por ter essa resistência, né? Por ser de matriz africana e tudo mais, as pessoas desconhecem. Então, todo mundo hoje, existe uma cultura na sociedade de que candomblé e umbanda é macumba, é coisa ruim, né? Eu me lembro que eu estava conversando com duas amigas, eu tinha um grupo com elas, e aí uma delas falou, a gente comecei a frequentar um centro de umbanda. E aí a outra fez assim, meu Deus, que medo. E aí eu fiquei, medo de quê? Aí ela fez, sei lá, eu sempre associo essas religiões a macumba, a coisas ruins. Fiz, então, tá na hora de mudar, né? Tá na hora de minimamente conhecer. Porque isso, no fundo... Exatamente. E o Papa Francisco, ele traz isso na encíclica, né? O quanto que tem muito desse medo, né? Do desconhecido. A pessoa não sabe o que é, e se cria esse imaginário que está totalmente relacionado com racismo, como você muito bem pontuou. E aí, simplesmente, as pessoas se fecham, né? Não querem conhecer, é a coisa do diabo. E simplesmente se fecham, né? E não querem saber. E ele fala também disso, né? Do quanto a gente fica fechado às vezes. E rapidinho, só um comentário ali. Você falou, né? Que é coisa do diabo. Essa concepção, né? De demônio, de céu e inferno, isso não faz parte do candomblé, por exemplo. Né? Não existe essa concepção de demônio, não tem. Então, nós, né? Cristãos e os que vieram antes de nós, que temos essa concepção, resolvemos dizer que as religiões tipo candomblé e a umbanda são religiões que têm alguma ligação com o que é ruim, né, com o demônio, e não é bem assim. E aí uma outra coisa que foi um dado que eu vi recentemente, óbvio que eu não vou saber os números, eu não sou essa pessoa que grava os números, mas falando que o candomblé, especificamente, é o alvo maior da intolerância religiosa no Brasil. Uhum. E que nos últimos anos, isso tem se intensificado mais, né? As pessoas têm demonstrado mais essa intolerância, inclusive com reações muito violentas. Que isso pode ter um respaldo político, né? Tem um cenário que respalda, né, certas condutas violentas, né, com relação ao candomblé. E que a Umbanda, ela teria menos do que o candomblé, embora ainda também seja alvo de intolerância, justamente porque tem uma inserção maior de pessoas brancas, né, dentro da Umbanda, diferente do candomblé. Né? Então, isso também faz com que, de fato, o candomblé no Brasil seja o alvo maior, digamos assim, da intolerância religiosa, e hoje respaldado por um sistema que ignora o fato de vivermos, né, num estado laico. Sim. Sim.
Tô falando muito, Isso é né? muito importante mesmo, essas colocações. Você tá aqui para falar mesmo. Eu tô pensando aqui que daqui a pouco Ita vai entrar, né? Mas assim, eu acho que é muito importante tudo isso que você falou. Uhum. Muito mesmo, né? E é isso, eu acho que a gente já teve duas lives aqui sobre isso. Esse tema acaba sendo perpendicular mesmo, assim. Porque ele passa, né, em muitas coisas e a gente vai compreendendo as raízes do preconceito. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente tem um cenário que realmente as pessoas não toleram de maneira geral, né? E aí eu me lembrei também que essa questão de tolerar, né, realmente é muito limitada, porque o tolerar é você... Porque tem gente, às vezes, até que fala assim, eu e você mesmo, né? Eu sou espírita, você é católica, né? A gente, somos amigas, eu tenho amigos de outras religiões e tudo bem. Mas não é, eu acho que isso é a tolerância, mas o respeito ele vai além quando você consegue dialogar, né? Quando você consegue estabelecer. E aí eu me lembro que eu morei com uma menina aqui no Rio, uma grande amiga minha hoje, Carol, e ela era evangélica. Era não, ela é evangélica, né? E, enfim, a gente tem várias divergências de visão religiosa, mas a gente, olha, eu tive conversas com ela sobre Deus que eram assim incríveis, sabe? De estar mal, começar a conversar com ela despretensiosamente na cozinha, enquanto comia. Surreal, assim, diferença, né? E aí eu ficava, assim, pensando assim, poxa, que legal que eu consigo conversar com uma pessoa que é de uma outra religião. Eita, Ela tem travou pra outra mim visão agora. completamente diferente. Que a gente acredita em pouquíssimas coisas diferentes, fora Deus, né? Tem muita divergência, mas a gente conseguia falar sobre Deus. Pra ver se travou muito pra mim. Tô vendo. Uh-uh, uh-uh. Tô vendo. Tô te vendo agora. Vamos continuar por mímica. Não tô te vendo. Tô te ouvindo, só vendo. Tá tudo travado? Agora voltou. Quem voltou? Eu ou Liz? Isso. Liz voltou. Liz estava travada também?